Olá, amigos. Aqui é a Cláudia Souza. Eu venho mais uma vez aqui através da voz da inteligência artificial para comentar sobre um assunto que está em pauta nesse país. Bem-vindos ao meu canal. Será que essa busca incessante por atenção e discussão poderá fazer mais uma possível vítima do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar por defender as mulheres cisgênero? O acusado de transfobia da vez foi o deputado Nicolas Ferreira, PLMG, que aparentemente se sentiu uma mulher, chamada deputada Nicole, no dia de ontem, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e saiu em defesa do cisgênero feminino, demonstrando que qualquer homem poderá se sentir uma mulher, em qualquer dia para entrar no banheiro feminino com segundas intenções. Será que ele pensou em como isso afetaria a comunidade LGBTQIA+, e a luta pela igualdade de gênero? Ou melhor, será que ele refletiu sobre as consequências da sua atitude enquanto parlamentar? Talvez ele pensou que não afetaria um grupo, assim como os que defendem a igualdade entre homens e mulheres trans, poderiam afetar a comunidade das mulheres cisgênero, se bem que o que a maioria de nós pensa não interessa ao sistema atual. Essa é uma pauta sem limites para os curiosos e oportunistas de plantão. Há quem sinta uma necessidade incontrolável de se intrometer na vida alheia, seja por meio de invasão de privacidade ou até mesmo por um desejo doentio de se passar por outra pessoa. Além disso, não há nada mais patético do que usar a identidade de gênero como uma desculpa para tentar justificar atitudes invasivas e ofensivas. A luta pela igualdade de gênero não deve ser usada como uma arma para atacar outras pessoas ou para obter vantagens incompatíveis. Assim como Nicolas Ferreira se fez passar pela deputada Nicole com a desculpa de se sentir mulher, futuramente outros homens poderão adotar o mesmo comportamento ou argumento para se defenderem na utilização de banheiros públicos por quaisquer razões que não sejam de caráter fisiológico. A desculpa da identidade de gênero poderia ser utilizada com segundas intenções de indivíduos mal intencionados que querem se aproveitar da situação para invadir espaços privados? Além disso, essa desculpa pode ser usada para fins de ganho pessoal ou mesmo para se livrar de punições, conseguir pontos e favorecimentos em cotas, concursos e avaliações, por exemplo. Um ou uma funcionário ou funcionária poderia alegar ser uma pessoa trans para justificar o uso do banheiro correspondente ao gênero de sua escolha, quando na verdade estaria cometendo uma infração ou violando as regras do local, etc. É importante lembrar que os banheiros públicos foram criados para atender às necessidades das pessoas de forma segura e confortável, seguindo uma identidade cisgênero, ou seja, masculino e feminino. A inclusão é fundamental em nossa sociedade e devemos respeitar a diferença de todos, porém sabemos que na prática, não é assim que funciona. As lutas pelos direitos das minorias sempre foram importantes para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. No entanto, existem indivíduos oportunistas que se aproveitam dessas lutas para levar vantagens irreconciliáveis. Infelizmente, a identidade de gênero não está imune a essa prática. É importante lembrar que a identidade de gênero é uma questão complexa e sensível, que afeta profundamente a vida de muitas pessoas. Portanto, é fundamental acompanhar a escolha de cada indivíduo e lutar contra qualquer forma de percepção ou preconceito, mas prezar pela total segurança. No entanto, também é preciso estar atento a possíveis abusos e fraudes, que prejudicam não apenas as pessoas diretamente envolvidas, mas também a imagem e a confiança das lutas pelos direitos das minorias. O deputado Nicolas Ferreira também citou a participação de transgênero em concursos de beleza e nos esportes. Algumas pessoas argumentam que mulheres transgênero não deveriam competir em concursos de beleza feminina, uma vez que elas não possuem a mesma estrutura física e biológica das mulheres cisgênero. Essa argumentação se baseia em aspectos biológicos, como a presença de testosterona no corpo de mulheres transgênero que passaram pela transição hormonal. Sendo assim, os concursos de beleza femininos não deixariam de cumprir o seu objetivo, que é salientar a beleza natural de uma fêmea? Afinal, o transgênero é um indivíduo cuja beleza plástica foi modificada através de processos cirúrgicos e de hormonioterapias ao longo da sua transição e não é um resultado natural de sua concepção genética. Por outro lado, há quem defenda que o gênero é uma construção social e que a identidade de gênero deve ser respeitada.
Nesse sentido, mulheres transgênero deveriam ter o direito de participar de concursos de beleza feminina, uma vez que se identificam como mulheres, mas o fato é que geneticamente não são. O debate sobre a identidade de gênero nos concursos de beleza ainda é bastante complexo e envolve questões éticas, culturais e legais. É importante que sejam criadas regras claras e justas para a participação de mulheres transgênero em concursos de beleza feminina e nos esportes, de forma a garantir a inclusão e a representatividade sem prejudicar a competição justa. Como nos casos dos banheiros citados anteriormente por Nicolas Ferreira, assim como o Estado e a Justiça devem garantir os direitos à utilização de banheiros por pessoas trans, também tem o dever de garantir a devida segurança e justiça para meninas e mulheres que poderão correr riscos de serem abordadas por homens geneticamente mais fortes, que eventualmente possam se sentir mulheres por alguns minutos e adentrarem os banheiros e a intimidade feminina com segundas intenções. A desigualdade entre pessoas cisgênero e trans nos esportes é uma outra questão complexa e que exige um equilíbrio entre a inclusão e a justiça competitiva. É importante que as políticas adotadas sejam baseadas em evidências científicas e que considerem as particularidades de cada pessoa. O importante é garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade de praticar esportes e competir em igualdade de condições, porém, quando se trata de competições esportivas de alto nível, as diferenças fisiológicas entre pessoas cisgênero e trans podem ter um impacto significativo no desempenho. Por exemplo, pessoas trans que passaram pela terapia hormonal ainda podem ter algumas vantagens, como uma maior massa muscular ou uma maior capacidade respiratória em comparação com pessoas cisgênero. Essas vantagens podem fazer com que o desempenho atlético das pessoas trans seja superior em relação aos competidores cisgênero. Nós nos entendemos mal, nós adoramos uma história sensacionalista, tanto quanto qualquer um, mas precisamos deixar claro que esse tipo de comportamento é totalmente inaceitável. Não importa o quão divertido possa parecer para alguns indivíduos, mas a invasão de privacidade e a falta de respeito pelos outros não deveria ter lugar na nossa sociedade. Embora Nicolas Ferreira se utilizou de uma encenação impetuosa de homens da sua idade, talvez pelo bem dos grupos de direita, ele deveria conter um pouco mais os seus ímpetos e agir com mais seriedade, pois o momento de exceção pelo qual passa o Brasil, está ansioso para punir, prender e calar todos os indivíduos que ousem se manifestarem contra quaisquer pautas esquerdistas. Nesse caso, o Brasil tem muito a perder caso as peças do jogo de xadrez comecem a cair por conta de atitudes impensadas. Uma questão ficou clara com a atitude do deputado: é possível se fazer passar por uma outra identidade de gênero para levar vantagens, nem que seja num discurso em que não for a sua vez. Veja o caso do estuprador que se declarou transgênero, foi preso com mulheres e abusou delas. A reportagem foi publicada na BBC de Londres em setembro de 2018. Karen White, de 52 anos, estava presa preventivamente pelo estupro de 2 mulheres e já havia respondido antes por abuso sexual infantil. Os crimes foram cometidos quando ela se declarava homem e se chamava Stephen Wood. Agora, sob a identidade feminina, ela está sendo acusada de ter abusado de 4 detentas em uma prisão para mulheres na Inglaterra, para onde foi transferida por ter se declarado transgênero, ou seja, uma pessoa que nasceu homem, mas que não se identificava como um e passou a se expressar como mulher. White ganhou o direito de ir para a ala feminina com base em diretrizes que autoridades do sistema penitenciário do Reino Unido adotam, recomendando que, em geral, o local onde a pessoa é presa deve corresponder ao gênero que ela expressa. Mas ela não havia feito a cirurgia de mudança de sexo, um procedimento que defensores de reformas no sistema prisional britânico apontam que é fundamental para detentos que tenham cometido crimes violentos contra as mulheres e que, ao se apresentarem como transgêneros, peçam transferências femininas. O caso levantou críticas pelo fato de o histórico da presa ter sido desconsiderado em seu processo de transferência e fez ressurgir o debate sobre onde encarcerar mulheres trans com antecedentes de crimes sexuais praticados quando eram homens. White estava sendo acusado e confessou ter estuprado uma mulher em 2013 e outra em 2016. Nesse caso, ele teria cometido o crime contra a mesma pessoa 2 vezes.
Os detalhes dos abusos cometidos dentro da cadeia vieram à tona quando foi ao tribunal para o julgamento de um desses crimes que cometeu em liberdade. Ela já havia confessado anteriormente os outros que havia praticado quando estava fora da prisão e usava identidade masculina. Ao se declarar transgênero, ela foi encaminhada para New Hall Prison, uma prisão em Wakefield, na Inglaterra. E nessa prisão, foi acusada de ter aproveitado a proximidade com as presas com quem dividia a cela para assediá-las sexualmente poucos dias após a transferência. White admitiu que agrediu sexualmente 2 das 4 detentas que a acusam de abusos. Os crimes teriam ocorrido entre setembro e novembro do ano passado, teriam incluído desde assédio sexual e toque indevido até exibição de genitais e comentários impróprios sobre sexo oral. Por causa deles, ela foi enviada para uma prisão masculina. O debate agora está centrado em se a autodeclaração de gênero é suficiente para que uma pessoa transgênero seja mantida em presídios femininos ou em celas com outras mulheres. Os grupos que se opõem a essa autodefinição como critério para definir o local de reclusão alegam que ela traz o risco de homens, que eventualmente se passem por mulheres trans, terem acesso a mulheres vulneráveis. Ativistas defensores dos direitos das pessoas transgênero, no entanto, afirmam que os presos dessa comunidade já estão entre os mais vulneráveis e são humilhados pelo sistema prisional. Para Janice Turner, colunista dos jornais britânicos de Times e de Guardian, no caso de White, os antecedentes eram visíveis e poderiam ter sido usados para evitar que ele fosse transferido para a prisão feminina. Os pedidos de transferência de prisioneiros cujo gênero legal não está de acordo com o gênero com o qual se auto-identifica, no Reino Unido, são normalmente avaliados por um conselho especial, que deve considerar na análise todos os antecedentes de crimes que tenham cometido, o que não foi, porém, levado em consideração nesse caso. O Ministério da Justiça pediu desculpas por não ter levado em conta o histórico de crimes de White em seu processo de transferência de prisão e afirmou que está revisando agora os seus processos de avaliação. A avaliação de risco não está funcionando e esse não é um caso isolado. Há outros estupradores, homens, que não mudaram de sexo, e se declaram transgênero, na prisão. Essa política precisa mudar, disse em entrevista ao programa Victoria Derbyshire, da BBC, a pesquisadora Nicola Williams, porta-voz da Fair Play Women, organização que defende os direitos femininos e que afirma que as mulheres não estão sendo ouvidas enquanto leis de direitos dos transgêneros estão sendo reformadas. A prisão tem o poder legal, através deste Conselho de Casos Transgênero, de transferir uma pessoa para uma prisão feminina, mesmo que ela ainda tenha status legal e corpo de homem. Essa é uma política em vigor desde 2016 e é ela que precisa mudar, acrescenta. Uma solução, na visão dela, seria que as pessoas transgênero ficassem em uma ala específica. O governo britânico está atualmente em processo de consulta pública para tornar o processo de mudança de gênero na Inglaterra e no país de Gales, que hoje pode demorar até 5 anos, menos intrusivo e burocrático para as pessoas transexuais. Tara Hudson, transgênero que afirmou também no programa Victoria Derbyshire ter sido estuprada 3 vezes enquanto esteve presa em uma cadeia para detentos do sexo masculino, opina que quem tem histórico de violência contra mulheres não deveria ser enviado para prisões femininas sem ter oficialmente mudado de gênero. Que isso não deveria ser permitido de jeito nenhum. Eles, os que se declaram transgênero, deveriam ter condições de mudar de sexo mesmo estando atrás das grades. O que estão fazendo, hoje, em permitir que fiquem junto com mulheres mesmo sem essa mudança, é totalmente inadequado e perigoso, afirmou ela, durante participação no programa. Um porta-voz do serviço prisional disse que, embora tenhamos o cuidado de lidar com todos os prisioneiros, incluindo transgêneros, com tato e de acordo com a lei, estamos certos de que a segurança de todos os presos deve ser nossa prioridade absoluta. Isso tudo que você acabou de escutar aconteceu na Europa e aqui no Brasil. Você acha que não ocorrerá nenhum acidente desse tipo? Existem 2 projetos de lei sobre o assunto na Câmara dos Deputados. Um de número 5008 de 2020, proíbe discriminação ao uso de banheiros públicos de acordo com a identidade de gênero.
Já o projeto de lei número 2578 também de 2020, determina que o gênero dos indivíduos seja baseado no sexo biológico ao nascer e nas características sexuais primárias e cromossômicas, definidas no texto como aquelas que o indivíduo possui no momento de seu nascimento. Vamos conhecer os dois. Primeiro, o projeto de lei 5008 de 2020. O projeto de lei 5008/2020 proíbe expressamente a discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero em banheiros, vestiários e assemelhados, nos espaços públicos, estabelecimentos comerciais e demais ambientes de trabalho. Isso significa que, se a proposta for aprovada pelos parlamentares, o uso desses espaços poderá ser feito de acordo com a identidade de gênero com a qual o sujeito se identifica. Autor da proposta, o deputado David Miranda, PSOL do Rio de Janeiro, explica que casos de hostilização, humilhação e outros tipos de violência contra a população LGBTQIA+, envolvendo o uso de banheiros e outros espaços são constantes no Brasil. Esse problema atinge de modo ainda mais intenso travestis, transexuais e transgêneros, impedidos, muitas vezes sob açoite, de utilizar banheiros de acordo com suas respectivas identidades de gênero, afirma. Em análise na Câmara dos Deputados, o projeto altera o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.029 de 95, sobre práticas discriminatórias no ambiente de trabalho. Sanções. Pelo projeto, o agente público que violar o direito ao igual tratamento aos usuários de serviço público estará sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, que incluem ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa civil. No caso das relações de consumo, as discriminações baseadas na orientação sexual ou identidade de gênero serão consideradas, para fins de punição, violações da dignidade da pessoa humana e dos direitos de personalidade. No caso de discriminação, o fornecedor de serviços responderá, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. STF. No Supremo Tribunal Federal, um processo questiona se transexuais podem usar o banheiro público designado para o gênero com o qual se identificam. A ação começou a ser julgada em 2015 e, depois de Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin votarem a favor, o ministro Luiz Fux pediu vista e o julgamento encontra-se parado. O segundo, de número 2578 de 2020, estabelece que gênero é igual ao sexo biológico ao nascer. O projeto de lei 2578/2020 determina que o gênero dos indivíduos seja baseado no sexo biológico ao nascer e nas características sexuais primárias e definidas no texto como aquelas que o indivíduo possui no momento de seu nascimento. Apresentada pelos deputados Felipe Barros, PSL-PR, e Major Fabiana, PSL-RJ, a proposta está em análise na Câmara dos Deputados. O projeto pretende dar clareza às discussões sobre o assunto e segurança aos legisladores quando usarem o termo gênero em suas ações legislativas, de modo que seus textos não tenham um significado deturpado, afirmam. Os parlamentares afirmam que existe diferença entre a definição de gênero a que o legislador se refere quando usa o termo, que seria um sinônimo para sexo biológico, e o que os entusiastas da ideologia de gênero querem que ele signifique. Eles citam a filósofa norte-americana Judith Butler como uma das criadoras desse novo significado do termo gênero, ao conceituar o termo da seguinte forma: o gênero é uma construção cultural, por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Na Câmara, tramitam propostas com o entendimento oposto ao pretendido por Felipe Barros e Major Fabiana, como o projeto de lei 5008/2020, que proíbe a discriminação baseada na orientação sexual ou identidade de gênero em banheiros de uso público. Pela proposta, o uso desses espaços poderá ser feito de acordo com a identidade de gênero com a qual o sujeito se identifica. Tramitação. O PL 2578/2020 será analisado em caráter conclusivo pelas Comissões de Direitos Humanos e Minorias, de Seguridade Social e Família, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Enfim,
Esse é um tema delicado, com muitas variantes e precisa ser delineado de acordo com as necessidades de todos os cidadãos que são pagadores de impostos. Talvez a solução mais acertada seria criar espaços públicos para pessoas transgêneros, para que todos fossem contemplados e tivessem os seus direitos à proteção, liberdade de expressão e segurança física resguardados. Aos cisgêneros homens, mulheres e transgêneros, banheiros públicos específicos. Acho que esse tema peculiar é o mais preocupante, haja vista que envolve as diferenças de gêneros e suas peculiaridades individuais. Deixe os seus comentários sobre o que você pensa a esse respeito. Agora, se quiser tirar suas próprias conclusões, assista ao vídeo do deputado Nicolas Ferreira na íntegra, porque a maioria da imprensa só está mostrando um trecho. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não, porque no Dia Internacional das Mulheres, há 2 anos, eu parabenizei as mulheres XX. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de 2 metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes, estão perdendo o seu espaço até mesmo em concurso de beleza, senhores. E pensa só isso, uma pessoa que se sente simplesmente algo, impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas, homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77 assinou uma frente pela legalização da pedofilia, e a esquerda fica em silêncio isso, e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só aos feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns, mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente.